Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o estudo 35 da revista Sentinela, que tem o tema Como os anciãos ajudam quem foi removido da congregação? Estaremos fazendo essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos analisarmos e prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos agora fazendo o estudo da revista Sentinela, estudo 35, que tem o tema Como os anciãos ajudam quem foi removido da congregação? Então o texto base da nossa consideração é o livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 7. Haverá mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, qual vai ser o objetivo desse estudo? Entender por que algumas pessoas precisam ser removidas da congregação e como os anciãos as ajudam a se arrepender e a voltar para Jeová. Então, como dito, estaremos fazendo apenas perguntas e respostas. Então, pegue aí a sua revista impressa, o seu telefone e acompanhe a consideração. Então, a primeira pergunta do parágrafo 1 e 2, parte A, diz assim: O que Jeová acha das pessoas que pecam e não se arrependem? Então, Jeová ele não aceita homens ímpios, que transformam a bondade merecida de nosso Deus numa desculpa para a conduta insolente. Parte B, o que Jeová espera que os pecadores façam? Então, Jeová ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos alcancem ao arrependimento, ou o arrependimento. A pergunta do parágrafo número 3, parte A. Se uma pessoa não se arrepender, o que a Bíblia diz que deve ser feito? Então, deve seguir a orientação de 1 Coríntios 5,13. Removam do meio de vocês a pessoa má. Pergunta B. Nesse caso, por que podemos dizer que a própria pessoa escolheu ser removida da congregação? Porque a pessoa ela não quer mudar, mesmo depois que os anciãos terem tentado ajudá-la várias vezes ao se arrepender. Então, as ações da pessoa deixam claro que ela não quer se arrepender e, por escolha própria, ela será removida da congregação. Pergunta do parágrafo 4. Por que um anúncio é feito quando uma pessoa não se arrepende e é removida da congregação? Então, esse anúncio é feito para avisar toda a congregação que aquela pessoa não é mais testemunha de Jeová. Esse anúncio não é para humilhar, mas para ajudar a congregação a parar de ter convivência com tal pessoa, seguindo assim a palavra de Deus. Pergunta do 5. Qual deve ser nossa atitude quando alguém é removido da congregação e por quê? Então nós não iremos mais se associar com tal pessoa, mas também não podemos encarar essa pessoa como caso perdido, mas sim como uma ovelha perdida que precisa de todos os cuidados. A pessoa dedicou a vida a Jeová, então a pessoa é de Jeová. Parágrafo 6, pergunta: o que os anciãos vão fazer para ajudar quem foi removido da congregação? Então, quando os anciãos avisam a pessoa que ela será removida, eles dizem também o que ela precisa fazer para voltar. E nesse novo formato, eles perguntam à pessoa se pode se reunir com ela em alguns meses para ver se ela mudou de atitude. Então, essa atitude mostra o verdadeiro amor de Jeová. Pergunta do 7. Como os anciãos imitam a compaixão de Jeová quando alguém é removido da congregação? Por não criar dificuldade para que uma pessoa volte para a congregação. Então, os anciãos precisam ser muito humildes nesse sentido, seguindo de perto o modelo perfeito de Jeová. Pergunta 8. Como a parábola do filho pródigo nos ajuda a entender melhor a misericórdia de Jeová? Então, na parábola, o pai recebe o filho assim que o vê. Antes mesmo de pedir perdão, ele já o perdoa, o recebe e se alegra com ele. Assim é Jeová, Jesus e os anjos.
quando alguém retorna para Jeová. Assim também deve se dar com os anciãos e os irmãos. Pergunta 9. O que Jeová amorosamente diz aos pecadores? Então Jeová diz em Oséias 14:4: Vou curá-los da sua infidelidade, vou amá-los de livre e espontânea vontade, porque a minha ira se afastou. Então os anciãos, sabendo disso, vão ficar atentos a qualquer sinal de que a pessoa está começando a se arrepender. Pergunta 10 e 11. Como os anciãos tentam ajudar aqueles que foram removidos da congregação muitos anos atrás? Então os anciãos vão procurar essas pessoas, incentivar para voltar para Jeová, vão orar com ela e mostrar que as portas estão abertas. Mas pelo fato dessa pessoa estar muito tempo afastada, pode ser que seja necessário estudar novamente com essa pessoa. Então os anciãos vão escolher alguém para dar o estudo. Então, se a pessoa se mostrar arrependimento, ela pode ser readmitida. Pergunta 12, parte A. Em que situações os anciãos precisam tomar mais cuidado? Então, se uma pessoa ela foi culpada de abuso de menores, apostasia ou tramou o fim do casamento, nesses casos, os anciãos precisam ver se realmente o arrependimento é genuíno. Pergunta parte B. Por que não podemos achar que é impossível para algumas pessoas ter o perdão de Jeová? Pois sabemos que Jeová aceita qualquer pecador que esteja realmente arrependido e que deixou de fazer o que é errado. Então, os anciãos nunca devem pensar que tal pessoa é um caso perdido. Pergunta 13, parte A. De que maneira tratamos alguém que foi repreendido? Então, podemos continuar nos associando com a pessoa, pois sabemos que ela se arrependeu e não está mais fazendo o que é errado. Parte B. Como tratamos quem foi removido da congregação? Então paramos de ter convivência e nem comendo com essa pessoa. Pergunta do 14. Que decisão cada cristão pode tomar ao lidar com alguém que foi removido da congregação? Então cada cristão pode usar sua consciência treinada, segundo a Bíblia, para decidir se vai convidar alguém que foi removido da congregação para assistir a uma reunião. Também devemos decidir se iremos cumprimentar ou não tal pessoa na reunião. Pergunta 15. Que tipo de pecador é mencionado em 2 João 9 a 11? Os apóstatas e aqueles que promovem ativamente conduta errada. Essas pessoas não serão visitadas pelos anciãos. Então, até a pessoa não se arrepender e nem mudar de atitude, não vamos cumprimentar e nem convidá-las para uma reunião. Pergunta 16 e 17, parte A. O que Jeová quer que os pecadores façam? Então Jeová deseja que todos os pecadores se arrependam, mude seu proceder e volte a fazer a sua vontade, pois Jeová não quer que ninguém seja destruído. Parte B. Como os anciãos podem trabalhar junto com Jeová para tentar ajudar um pecador? Então os anciãos têm o privilégio de trabalhar junto com Jeová para ajudar aqueles que cometeram pecados sérios a se arrepender. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira. Por que alguns precisam ser removidos da congregação? Porque estão fazendo algo errado e não se arrependem de suas ações. Então, quando isso acontece, a pessoa deve ser removida. A segunda pergunta. Como os anciãos podem imitar a compaixão de Jeová? Por não abandonar a ovelha. A pessoa que foi removida da congregação precisa receber ajuda para que possa voltar para Jeová. E uma forma é por fazer visita de pastoreio e convidar sempre que possível para assistir a uma reunião. A última pergunta. Que decisão cada cristão deve tomar com relação a quem foi removido da congregação? Então devemos decidir se vamos ou não cumprimentar tal pessoa e se vamos convidar para uma reunião. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza esse estudo. Com certeza foi muito esclarecedor, que faz nos ajudar a entender como agora nós tratamos aqueles que foram afastados, removidos da congregação. Que Jeová possa continuar abençoando a cada um de nós. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.